campanha salarial unificada dos servidores federais, no caso os regidos pelo regime jurídico único, que reivindicou este ano um reajuste de 19,99%, existem as negociações dos acordos coletivos dos trabalhadores das empresas públicas, como a EBSER, Conab e Hemobras. Exceto a Hemobras, que no ano passado ainda conseguiu avançar na pauta de negociação, mesmo que de forma tímida, os empregados públicos da EBSER e da Conab estão com seus acordos coletivos parados há 3 anos. Por isso, o tema do primeiro Roda de Conversa de 2022 é Governo Bolsonaro e o descaso com os trabalhadores das empresas públicas. E para falar sobre o assunto, participam do programa a Gislaine Fernandes, que é diretora da Secretaria de Políticas Públicas do Sindicep e empregada da EBC Recife, Rodrigo de Lima Ferreira, que é trabalhador da Hemobras, e também participa do programa José Carlos de Oliveira, que é o coordenador geral do Sindicep. E vamos dar início, então, ao nosso roda de conversa. José Carlos de Oliveira, a Conab tem um papel estratégico, né, no país para garantir a segurança alimentar dos brasileiros através da manutenção de políticas públicas, mas o governo Bolsonaro também persegue esses trabalhadores e quer retirar direitos. O senhor pode falar da negociação da campanha salarial dos trabalhadores da Conab? A SEST e a empresa Conab, por orientação macro do setor da economia desse governo e pelo descompromisso que ele já demonstrou com as políticas da sociedade brasileira, tem empurrado essa negociação com a barriga há 3 anos. Eles propõem uma negociação para os trabalhadores e trabalhadoras da Conab, querendo retirar o sistema de assistência à saúde zero para os trabalhadores. Eles apontam o sucateamento da empresa e vem gerando toda essa seara. Nós estamos vivendo uma situação brasileira atual, onde milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive com trabalho formal, estão numa situação de insegurança alimentar. Nós não podemos entender um processo negocial travado pelo governo, travado pela SEC e travado pela Conab, onde as pessoas, esses trabalhadores, só de 2019 para cá, têm perdas acumuladas de 20%. Nós não podemos admitir uma proposta que vem da patronal do governo, capitaneada pelo Ministério da Economia, e dessa ausência total de compromisso do governo Bolsonaro com as políticas públicas e com a qualidade de vida do povo brasileiro. Nós não podemos aceitar, como representação dessa importante empresa pública que é a Conab, um tratamento desrespeitoso como vem sendo dado. São 26 prorrogações. O governo se nega a formalizar uma proposta e fica empurrando com a barriga dioturnamente essa situação, e os trabalhadores têm que se mobilizar, porque nós vivemos um momento de muita gravidade social, por um desgoverno plantado. Nós temos as condições sociais sendo precarizadas principalmente após o golpe de 2016. E nós temos muitos milhões de brasileiros e brasileiras em regime de insegurança alimentar. E aí tem tudo a ver com o papel institucional da Conab. Quando se pensaram as empresas públicas na linha de garantir a integridade e a sobrevivência do povo brasileiro, não foi por acaso. O papel da Conab, que eu estou aqui falando especificamente sobre ela, ele tem um papel de, além de garantir o preço para quem produz, ele tem o papel de ter os estoques reguladores. Porque se não for assim, nesse sistema capitalista brutal, com esse corte da elite brasileira, que é muito perverso, se não for a Conab, essa coisa estaria de uma forma desenfreada. E eles atacam essa companhia, desinvestem, fecham o armazém, desrespeitam os trabalhadores e trabalhadoras, e está aí a consequência. A consequência da ausência desta política pública tem sido decisiva na diminuição da qualidade de vida da população brasileira como um todo. Eu estou falando, inclusive, de quem tem alguma renda. Vocês imaginem esse país totalmente mal administrado, com uma proposta econômica desastrosa, sem investimento nas políticas públicas. Vocês imaginem na quantidade de indigentes que nós temos hoje no Brasil,
Ele imagina como é que não está a situação desses brasileiros e brasileiras em condição de produzir, mas que, por ausência de políticas do governo Bolsonaro, tem passado por maus bocados. Alguém pode pensar numa sociedade soberana, numa nação soberana, e as pessoas que fazem parte dessa nação não conseguem se alimentar minimamente como o organismo exige, com uma questão natural e biológica? Aí existe falta de alimento no mundo? Não, existe excesso de produção de alimentos no mundo. O que falta é um Estado dizer que o direito à vida, o direito à alimentação é para todos e todas. E aí a Conab tem esse papel importante. E o governo não reconhece, aliás, não reconhece nada que esteja diretamente afeto ao tecido de proteção social. Tudo que toda e qualquer medida desse desgoverno Bolsonaro vem na linha do financiarismo, de manter as mamatas, de investir nas empresas públicas, em suas políticas minimamente para atender o mercado, para fazer com que as suas ações sejam valorizadas, e uma minoria que faz parte dessa elite financiarista lutem com isso em detrimento da sociedade brasileira, que é este o papel institucional de toda e qualquer empresa pública: gerar qualidade de vida para a população brasileira e, em muitos casos, propiciar a sobrevivência, a dignidade do sistema público. Então, esse ACT da Conab vem sendo prorrogado há 3 anos, sem negociação, vem sendo, sem ausência de negociação, prorrogado por mais de 26 vezes já, e querendo tirar, inclusive, o sistema de assistência de saúde, que é relativamente bom dentro do ACT, estão tirando para deixar esses trabalhadores e trabalhadoras na mão. Além de que as perdas acumuladas desses trabalhadores e trabalhadoras já de 20% apenas nesses 3 anos de desgoverno Bolsonaro. Então, é preciso, aí nós que estamos dentro dessa representação, e os trabalhadores e trabalhadoras que estão dentro dessa política pública, atuando com sua mão de obra, nós temos vários desafios. Primeiro, entre nós, desmistificar essa situação do Estado mínimo. Não dá para discutir segurança pública, educação e saúde, que essa é a pauta fajuta do neoliberalismo. Não dá para discutir essas 3 políticas como excelência sem você discutir as outras funções do Estado brasileiro. O Estado que seja o responsável, porque esse é o seu principal papel constitucional, de garantir a vida das pessoas, para dizer ao mercado e aos usurpadores da lei que o limite, o Estado vai estar aqui para impor esse limite, que está disposto na mesma lei. Então, assim, dentro de toda essa ciranda, nós temos alguns desafios. Discutir entre nós, dá para discutir o meio ambiente sem discutir a saúde? Dá para discutir a educação sem discutir a segurança alimentar? Dá para discutir a UTI de um hospital público sem discutir o saneamento básico? Vocês viram que, recentemente, nós fizemos parte do aplauso devido aos profissionais de saúde nesse enfrentamento à Covid-19. Mas houve uma certa injustiça naquele aplauso. Aquele aplauso se reportou apenas aos profissionais da linha de frente, aos do jaleco branco. Mas acontece que, para que um paciente seja entubado, existe toda uma cadeia de outras ações que estão sendo desenvolvidas para que, na linha final, a pessoa, o médico, a enfermeira, o auxiliar de enfermagem, tenha condição de fazer aquele procedimento que seja contente. Alguém teve que propiciar a energia elétrica, a limpeza do local, teve o cara da ambulância que transportou o paciente, teve quem fez os primeiros socorros, teve quem contratou os serviços, teve quem pintou o local, quem comprou o oxigênio, quem administrou, teve o cara que forneceu a medicação correta, que consertou os equipamentos. Então, tem toda uma gama dentro do serviço público que não pode ser polarizada nem vista apenas como facções ou como células isoladas, né? O serviço público, a política pública tem que ser vista como um todo. Então, essa desmistificação dentro das entidades representativas
O setor público é um dos desafios. O segundo, e não menos importante, desafio, dialogar com a sociedade, que tem uma relação contrato público muito ruim por este processo que eu iniciei dizendo de deseducação pela grande mídia e de falta de investimento nas empresas públicas como um todo. E nós precisamos dialogar com a sociedade que está sentindo a falta da política da Conab e de outras entidades, mas de repente acha que isso é assim mesmo, que não tem nada a ver, que privatizar melhor. Nós não podemos confundir os interesses públicos com interesses privados. Nós não podemos jogar a vida das pessoas, a qualidade de vida da sociedade brasileira na linha perversa do mercado. E o outro grande desafio que nós temos é resistir. Nós temos que desmistificar para a gente fazer um raio-x do que é o Estado brasileiro, o que é que significa a intervenção estatal nas políticas públicas e sociais. Nós precisamos dialogar com a sociedade brasileira, defender a Conab, defender a Hemobras, defender a EBSER, defender a Petrobras, defender o INCA, defender o IBAMA, defender o DENOX, entre outras políticas públicas, defender o Ministério do Trabalho, é defender a sociedade brasileira. Defender a Previdência Pública é simplesmente defender a sociedade brasileira. Esse é o nosso outro grande desafio e estabelecemos uma grande cruzada, um grande processo de mobilização para que a gente possa dizer um não e um basta. É muito desrespeito, é muita falta de proposta social e vem caindo no colo nosso que a gente não pode aceitar. Todos os processos que estão travados, o desinvestimento continua, porque o intuito desse governo é agradar ao seu nicho, né, de uma pequena proporção de nossa sociedade que o apoia e entregar o que é lucrativo, o que é interessante, o que tem vida, o que se reporta à vida das pessoas, entregar isso para a iniciativa privada. Além de qualquer coisa, é um crime de lesa sociedade não reconhecer esse trabalho. E quando nós somos afetados a esse ponto, resta-nos construir uma grande mobilização, porque o que o Brasil precisa, que as empresas públicas e estatais precisam, que o serviço público precisa, porque o que a sociedade precisa é ver esse governo pelas costas. Chega de tanta destruição, chega de tanto governo, chega de tanto desamor, chega de falta de compromisso com o que é bom, com o que é positivo, com o que agrega, com o que envolve, com o que é coletivo, ao contrário do estreitamento com a morte, com fazer arminha, com dificultar a fiscalização de armas e munições, que só vai beneficiar o crime organizado. Chega de negar a ciência, chega de falta de ação imediata, oportuna, no combate à pandemia, chega de abandono social. Essa é a nossa proposta e a gente tem que levar para a mobilização. Os trabalhadores da Conab estão mobilizados, como da EBSER, os trabalhadores da Hemobras estão no processo, estamos todos juntos nesse processo de negociação do ACT, já com muita dificuldade, mas que nós esperamos e vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, que todas essas empresas estatais que estão sob nossa representação, que a gente, ao final desse processo, saia com a pauta dos trabalhadores atendida em sua plenitude, porque é uma questão de justiça social e de necessidade das demandas sociais do nosso povo. Obrigada, José Carlos de Oliveira. Nosso coordenador geral ele falou algo bem importante, que é a questão depois de protelar quase 3 anos a negociação do acordo coletivo na Conab, por exemplo, o governo ainda tenta, se valendo da questão que o acordo coletivo se sobrepõe à lei, a retirar a assistência médica dos servidores, né, dos trabalhadores da Conab, que a gente sabe que na nova legislação, quem entra agora, né, já não tem mais direito ao plano de saúde, mas os antigos, né, no caso os trabalhadores da Conab, fazem parte, que já são concursados há mais tempo, eles têm direito a plano de saúde. Então, o governo quer tirar esse plano de saúde dos trabalhadores da Conab. Isso não acontece só na Conab, né, Gislaine? Na EBSER também existe uma tentativa do governo, após protelar também por muito tempo
a negociação do acordo coletivo, retirar direitos. No caso de vocês, eles estão atacando a insalubridade. Você pode falar mais sobre isso e da negociação do acordo coletivo de vocês? Bom, é isso mesmo, Deise. Cumprimentando a todos, né, que estão assistindo a esse programa. Essa tentativa do governo Bolsonaro de retirar direitos e atacar, na verdade, todos os trabalhadores das empresas públicas e do serviço público, né? Afinal, ele sempre disse, né, mais empregos, menos direitos. E só estamos vendo aí menos direitos e não veio nenhum emprego. Então, assim, isso vem acontecendo há mais de 3 anos. Nós estamos com a negociação do acordo coletivo da EBSER travada e com uma dificuldade tremenda de diálogo, até mesmo dialogar com a gestão da EBSER, dialogar com este governo é muito difícil, porque essa política que eles tentam impor de retirada de direitos faz os trabalhadores se sentir cada vez menos valorizados. Só para assim, a gente ter uma noção, pegando um pouco da premissa do que o José Carlos falou, o que é público, né? O que é público não tem dono. O que é público é nosso, é da sociedade, é de todos. Então, é muito importante a gente saber que as empresas públicas, ela pertence ao povo. E a empresa pública a qual eu faço parte, que é a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, quando ela foi criada lá no governo Lula, ela foi criada com uma missão, que foi a missão de prestar serviços exclusivamente pelo SUS. Então, hoje, a EBSER é a maior rede de hospitais públicos do Brasil, porque ela faz a gestão de mais de 40 hospitais universitários, então, prestando exclusivamente os serviços pelo SUS para a sociedade. Então, isso é importante eu dizer, por quê? Porque é a sociedade que é a maior beneficiada, né, desse serviço. E, na contramão disso, o governo vem a todo momento tentando atacar, tentando desvalorizar esses trabalhadores, tentando, inclusive, reduzir um direito, que seria o direito do adicional de risco, que é um adicional de insalubridade. Hoje, o maior impasse, um dos maiores impasses da nossa negociação, que está travada, como eu já falei, há 3 anos, é essa questão do adicional de risco, de insalubridade, além de que nós estamos há 3 anos sem receber nenhum tipo de reajuste salarial, enquanto nós estávamos aí, como todo mundo sabe, ainda estamos passando por uma pandemia que colocou à prova, isso eu posso dizer para vocês com propriedade, colocou à prova todos os trabalhadores da saúde e, como o José Carlos falou, todos os trabalhadores que compõem essa rede, que é a rede da saúde, seja do pessoal da limpeza, seja da segurança, seja das ambulâncias, sejam todas as pessoas que compõem uma rede, e nós trabalhamos em equipe. E durante esse período inteiro, nós realmente fomos colocados à prova, porque nós tivemos que conviver com várias situações que nunca havíamos convivido. Todos os profissionais, naquele início da pandemia, não tinham sequer treinamentos adequados para enfrentar uma pandemia. Nós tivemos que conviver com colegas que estavam trabalhando ao nosso lado hoje e no próximo plantão já não estavam mais, morreram. Nós tivemos que conviver com colegas que se afastaram por adoecimento psicológico, e adoecimento psicológico tem sido um dos grandes enfrentamentos nossos com os trabalhadores da saúde, dos hospitais, porque é muito difícil, e foi muito difícil a situação. No começo, vocês sabem, o governo protelou tudo, nós não tínhamos testes, nós não tínhamos vacinas, nós não tínhamos sequer equipamentos adequados para se trabalhar. Então, tudo isso, houve uma pressão muito grande com esses trabalhadores. Inclusive, as nossas negociações, naquele momento, elas foram suspensas por uma iniciativa nossa. A própria EBSER
estava na negociação e houve uma iniciativa da comissão de trabalhadores, da categoria, de dizer: este não é o momento de negociarmos reajuste, esse é o momento de pararmos a negociação e cuidarmos da sociedade, e cuidarmos da pandemia, e cuidarmos de nós mesmos, que estávamos adoecendo. Então, a nossa negociação ela ficou parada quase um ano por uma iniciativa nossa, porque nós colocamos outras coisas como prioridade, ou seja, colocamos a saúde das pessoas, da sociedade em prioridade, e colocamos a nossa saúde em prioridade. E isso foi feito de muito boa fé, achando, sabe, Deise e Rodrigo, e o pessoal que está nos assistindo, essa situação e essa iniciativa nossa foi na boa fé de acreditar que, quando retornássemos às negociações, o governo ia, ao menos, reconhecer tudo aquilo que nós teríamos feito pela sociedade. E foi uma decepção total. Porque quando a gente retorna à negociação, agora no mês de fevereiro, o diálogo continua intransigente, houve uma proposta de oferecimento de um índice, mas que ele não corresponde nem sequer à metade da inflação. A inflação dos 3 anos, ela corresponde aí a mais de 20%, houve oferecimento de um índice em torno dos 10%, o que não cobre, né, como eu já disse, nem a metade da inflação, enquanto que a gente observa que houve aí a inflação, ela aumentamos o gás, aumentou a gasolina, aumentou a alimentação, tudo aumentou. Então, como é que a gente pode voltar uma negociação já iniciando com prejuízos? Porque isso é um prejuízo para a categoria que estava lá trabalhando diuturnamente nos hospitais. Então, esse é um dos pontos principais que estão travando as nossas negociações e que a categoria tem ficado realmente muito, muito, muito angustiada, né? Além de tudo que a gente já vive nos hospitais, essa negociação tem deixado todo mundo muito angustiado, mas, ao mesmo tempo, todo mundo muito revoltado, querendo se mobilizar, querendo lutar e querendo dizer para o governo que nós somos essenciais, mas estamos nos sentindo invisíveis. E invisíveis pelo governo, não é pela sociedade, tá? Porque a sociedade reconhece o nosso trabalho. Nós, todos os dias, nos hospitais, escutamos sobre o nosso trabalho. Nós temos, inclusive, várias e várias pesquisas que são realizadas para saber como está, né, o trabalho desses, como está a assistência desses trabalhadores nos hospitais universitários. E nós estamos nos propondo a estar aberto à sociedade e estar mostrando realmente à sociedade esse nosso trabalho. E, infelizmente, o governo Bolsonaro, na contramão de tudo, né, de todas as pessoas, de todos os acontecimentos, ele só vem propondo retirada de direitos. É isso que está acontecendo, infelizmente. Gislaine, você falou aí que vocês são invisíveis para o governo, né? Que foi justamente o mote de um Dia Nacional de Luta no dia 10 de fevereiro, com um protesto, no caso aqui em Recife, em frente ao Hospital das Clínicas, né? E aí a pergunta que não quer calar: existe possibilidade de greve esse ano? Sim, sim, os trabalhadores estão realmente angustiados com a situação, eles estão revoltados porque estão se sentindo invisibilizados em um momento que houve tanta angústia, em um momento que houve tantas perdas. Só para vocês terem uma ideia, existe um levantamento do Conselho Federal de Enfermagem, e eu vou pegar a enfermagem porque é o que eu tenho nesse momento, esse dado. Nós perdemos mais de 870 profissionais da enfermagem. Morreram por Covid-19. Isso eu estou falando de uma categoria. E aí nós podemos pegar o pessoal, quantos morreram da higienização, quantos morreram da segurança, quantos morreram da linha de frente dos médicos. Imaginem, isso por Covid-19, nós perdemos muitas pessoas. E isso tem gerado muita revolta, porque nós estamos trabalhando, colocando em risco nossas vidas
e estamos invisíveis. Então, existe sim a possibilidade de greve, nós vamos correr atrás, seja através do judiciário, seja através da greve, porque atualmente nós temos uma liminar, né, que foi solicitada pela EBSER para que fosse proibida a greve. E nós temos uma liminar que, no momento, não podemos fazer greve, 100% tem que ficar no assistencial e 80% das pessoas do administrativo também tem que permanecer trabalhando. Porém, existe o anseio da categoria de, inclusive, ir lá no tribunal, bater na porta do tribunal e falar para o tribunal o que nós estamos passando. Falar que nós precisamos, inclusive, do nosso direito constitucional, que é o direito à greve, para que possamos ser ouvidos. Certo, Gislaine. Eu tinha falado, né, no começo que os servidores os trabalhadores da Hemobras conseguiram ano passado, mesmo que de forma tímida, um avanço na pauta do acordo coletivo. Mas esse ano é diferente, né, Rodrigo? Esse ano já teve um endurecimento do governo que propôs para vocês também na Hemobras reajuste zero. Eu queria que você falasse um pouquinho da negociação da Hemobras e também um pouquinho mais dessa empresa que, assim, muitos brasileiros eles não têm consciência do que representa a Hemobras, né? A Hemobras ela representa a soberania do Brasil na produção de hemoderivados, porque se gasta ainda, mesmo que com a Hemobras, né, mas ela não está em seu pleno funcionamento, ela poderia ser expandida ao máximo, se gasta ainda muito dinheiro com importação, não é isso, Rodrigo, de hemoderivados, e a gente tem capacidade de ser soberano, de ser independente. Eu queria que você falasse também disso para a gente. Ok, Deise. Bom dia, né? Bom dia para todos e para todas que estão aí nos assistindo. Um abraço para quem está nos vendo. A Hemobras, ela se iniciou em 2004, né, quando foi aprovada a lei que autorizava a sua criação. Aí ela foi instalada, né? A nossa sede é em Brasília. Aqui em Recife fica o escritório operacional, ali em Boa Viagem, e fica a unidade Fabril, a fábrica, lá no município de Goiânia, né? Bem perto ali de João Pessoa, né? Bem perto de João Pessoa. Em 2010, 2009, aliás, se não me engano, houve o primeiro concurso. Em 2013 houve o segundo, que foi o concurso que eu fui aprovado. E esse ano teve o terceiro. Inclusive está sendo divulgado agora os resultados desse terceiro concurso. O objetivo da Hemobras como você bem mesmo disse, é a autossuficiência em medicamentos hemoderivados e recombinantes. Para quem não entende bem essa diferenciação, vamos lá. A medicação produzida pela Hemobras visa atender às pessoas portadoras de hemofilia, em sua grande maioria, né? Aos hemofílicos, que são atendidos pelo SUS, né? Então, nós fornecemos aí medicamentos à base do plasma humano, que ele é recolhido dos diversos hemocentros aqui do Brasil, são processados e são entregues depois em forma de medicamentos para o SUS. E também estamos aí no ramo dos recombinantes, que seriam os medicamentos sintéticos, né, para quem tem algum problema de adaptação com o medicamento à base do plasma. Esse plasma não pode ser comercializado, né, porque é um tecido humano, é parte do tecido humano, e por força da Constituição, no artigo 199, parágrafo 4º, nenhum tecido humano pode ser objeto de comércio. Então, por conta de doações dos hemocentros, né, que é trabalhado aí esse medicamento na base do plasma, né, para atender essa população que depende tanto, né, que é uma doença tão incapacitante, uma doença tão sofrida
que é essa doença aí, da hemofilia, e os seus derivados também, né? Tem outros derivados, né? Que nós produzimos medicamentos para atender fator 8 e fator 9. Em relação aí aliás, antes de falar das negociações, né, quero só afirmar que, assim, hoje a Hemobras ela é entendida como uma empresa estratégica. Estratégica exatamente nesse sentido da sua grande importância, né, dentro do sistema de saúde brasileiro, né? Ela é muito importante, né? Aliás, é a única fábrica no Brasil nesse sentido. É a única, né, que ainda está em processo de transferência de tecnologia, mas já deu uma boa corrida agora, já deu uma boa desenvolvida, né? A maior parte da fábrica já está concluída, já está em operação, e cremos que logo em breve ela vai estar 100% concluída e já a plena operação aí para poder atender o nosso Sistema Nacional de Saúde. Em relação às negociações, a Hemobras ela é um pouco sui generis em se comparar aí com o Conab e com o EBSER, né? Estava ouvindo agora o relato das negociações da EBSER, e eu vejo que as negociações da EBSER são, assim, como se diz lá na minha terra, né, lá em Minas, é queixo duro, né? É uma negociação muito queixo duro, uma coisa muito espinhosa, né? No ano passado, felizmente, nós conseguimos uma boa negociação, né? No ano passado e no ano retrasado também, né? Porque no ano retrasado foi a primeira negociação junto com o Sindicep, né? O Sindicep, junto conosco lá na Hemobras, é uma presença recente. Então, no ano retrasado, conseguimos uma boa negociação. No ano passado, conseguimos uma boa negociação, a despeito de toda a circunstância que nós vemos no nosso país, a despeito de sermos chamados aí de parasitas, né, pelo Paulo Guedes, a despeito dele dizer, né, textualmente naquela reunião que foi vazada, né, que nós somos inimigo, né, que ele coloca uma granada no bolso do paletó do inimigo, e conseguimos uma boa negociação no ano passado, graças a Deus. Esse ano, tudo encaminhava, tudo dava-se a entender que teríamos também uma boa negociação. Porém, o SEST barrou, né? O SEST deu orientação de que se desse 0% de reajuste e ainda, pelo menos, não tivemos retirada de direitos, né? Mantendo-se todos os benefícios, manutenção dos benefícios, porém com 0% de reajuste. A gente nota, né? Eu particularmente eu noto, né? E acho que essa foi uma impressão de toda a direção do Sindicep, que há uma boa vontade até da direção da Hemobras de que se resolva isso de modo positivo, o mais urgente possível, né? Porém, a gente encontra essa barreira do SEST. A gente encontra essa barreira do SEST que está sendo intransigente, mesmo a gente tendo um avanço da inflação medonho, né? Já o acumulado aí de 12 meses já passa dos 10%. Eu, particularmente, quando eu brinco sempre com a minha esposa, né? Quando eu vou no supermercado, eu tenho que tomar um calmante antes, para não passar mal, para não ter um troço, porque os preços estão assim explodindo, né? E aumenta gás, aumenta o preço da gasolina. Recentemente teve aumento aí do preço das passagens, e não é justo que o nosso salário, que o salário do trabalhador é o que movimenta a economia, não seja reajustado, né? Ou seja, é uma crise que se retroalimenta, né? E nós sabemos a interesse de quem, né? Mas nós vamos continuar na luta, né? Nós vamos continuar na luta e já, né, o Sindicep já enviou ofício lá para a direção da Hemobras com a nossa colocação,
com o nosso posicionamento e vamos tentar ir através da negociação. Ainda está muito recente, né? A nossa Assembleia foi ontem, mas vamos ver aí o desenrolar dos passos aí. Eu particularmente, eu creio que vamos ter um bom sucesso aí. Como eu disse mais uma vez, é interesse da empresa a solução desse desenlace, né? É interesse da empresa, pelo que eu pude entender. Mesmo porque nós estamos em expansão e isso aí poderia atrapalhar os planos de expansão da Hemobras, né? Mas vamos ver aí até onde esse barco pode chegar. Certo, Rodrigo. Só reforçando que o SEST, né, é a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, que justamente é o órgão do governo, né, do governo federal, que faz essa intermediação, né, com as empresas públicas, que, como o Rodrigo mesmo falou, embora pareça que exista uma boa vontade da direção da Hemobras, né, esse órgão do governo federal, ele tenta bloquear. E é isso que o SEST também faz com a EBSER, com a CONAB, né? É justamente essa ordem, né, que vem do governo federal, mais precisamente do governo Bolsonaro, para impedir o avanço nas negociações, né? O quanto seria importante essa expansão completa da Hemobras, quanto economia o Brasil faria? Bom, Deise, essa questão desse valor do gasto de importação eu não tenho aqui no momento. Em relação à questão da soberania da Hemobras em relação à soberania, não da Hemobras, soberania do Brasil, com a ajuda da Hemobras nessa questão aí da saúde dos hemofílicos, é só a gente pensar na variação do dólar, né? Porque tudo é dolarizado hoje em dia. Então, se nós comprarmos hoje uma quantidade de medicamentos para distribuir para o SUS, o valor é X. Amanhã sabe-se lá qual valor vai ser. Pode ser mais, pode ser menos. A tendência é ser mais, né? Porque é uma economia de mercado, é uma mentalidade de mercado. Não é uma mentalidade de supremacia do interesse público, né? Mas nós, na Hemobras, temos essa visão da supremacia do interesse público. Então, uma vez que a Hemobras estiver 100% concluída, já estiver 100% operacional, a gente vai estar livre, pelo menos em boa parte, desse fantasma do desabastecimento do medicamento, porque vai ser produção nacional, né? Não vamos depender de valor de importação, de taxa, porque você pode ter algum problema também de desembaraço na aduana, pode acontecer problemas até de algum acidente, a gente nunca sabe, né? Um avião que cai, né? E aí, como é que faz? Tá, o seguro cobre, mas o seguro não vai cobrir a saúde de um hemofílico que precisava daquele medicamento e não está tomando no momento, né? Então, nesse sentido todo, a Hemobras ela é de vital importância, porque ela daria esse escudo para os pacientes de hemofilia no Brasil, né, que são dependentes do SUS. Então, a Hemobras seria esse escudo de proteção, né, a partir do momento que ela tiver 100% operacional, e aí a gente vai poder estar dizendo que atingimos a nossa soberania na produção de hemoderivados e recombinantes. Porque, não sei se você sabe, né, dentro desse campo biológico, não é minha área de formação, mas, enfim, eu estou te passando peixe conforme me foi passado, né, que o plasma humano, por muitos, ele é considerado uma espécie de ouro biológico, né, porque ele é muito valioso. Ele é muito valioso. É o petróleo biológico, vamos dizer assim, usar em outros termos, né? É o petróleo biológico. O que o petróleo para a nossa economia, no sentido assim de produzir combustível e movimentar a economia, o plasma também é em relação ao nosso organismo. E dispondo de medicamento à base do plasma para poder atender aos pacientes de
hemofilia atendidos pelo SUS vai ser assim um salto gigantesco na qualidade de vida dessa população. Ok, Rodrigo, obrigada. O nosso programa está caminhando para o final e eu passo a palavra agora para a Gislaine para fazer as considerações finais e também falar dos próximos passos das negociações da EBC. Então, gente, Deise, já que você deixou comigo as considerações finais, eu vou falar um pouco assim sobre esperança. Eu acho que é o melhor momento para a gente falar sobre isso. Então, assim, a esperança é que nós estamos em 2022 e que 2022 será o ano realmente da mudança. E será nas urnas que nós vamos mudar, porque nós não precisamos de um governo que nos trate como inimigos. A sociedade não precisa deste governo que não olha para as pessoas que estão passando fome, que não olha para as pessoas que estão precisando da saúde pública, que não olha para as pessoas que estão precisando de emprego, que só a cada dia faz a inflação subir mais e as pessoas estando mais ainda na miséria. Nós não precisamos deste governo. É um governo que só trouxe atraso para o nosso país, só trouxe fome, só trouxe miséria. Então, infelizmente, nós tivemos aí 4 anos de atraso, mas eu e muitas outras pessoas temos a esperança de que este ano tudo isso vai acabar, que nós vamos mudar e nós vamos eleger um governo que realmente se preocupe com a população, que se preocupe com a sociedade, que se preocupe em cumprir, inclusive, tudo que está lá na nossa Constituição, com saúde pública de qualidade, com empresas públicas fortalecidas, com um serviço público voltado para a população, com excelência, como é até hoje, na verdade. O serviço público ele é de excelência no Brasil, mas ele é totalmente sucateado, né? Ao longo de vários governos liberais que nós tivemos também. Então, a palavra que eu gostaria de deixar para finalizar é isso, é que nós temos esperança que os trabalhadores da EBSER vão à luta com a esperança de que no ano que vem tudo vai ser diferente. Muito obrigada aí a vocês e obrigada a todos que assistiram. Eu também gostaria de agradecer a participação de vocês e dizer que nosso programa Roda de Conversa chegou ao final. Nosso programa que passa aqui no YouTube. Se você gostou do programa, curte e compartilha. Tá certo, gente? Até a próxima.